Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert, eu faço parte do time da saúde mental extrema. Nós ajudamos pessoas que querem parar de usar o álcool e a droga sem a internação. E hoje, conforme combinado, a gente vai estar aqui falando de um outro tema, os desafios de tratar o alcoolismo e o abuso das drogas. Para quem vive nessa situação, para quem tem um dependente de álcool, de drogas em casa, tem a convicção de que é um desafio, né? E por que que é um desafio? Porque aquela pessoa que precisa de ajuda, ela acha que não precisa, né? Ele está num processo que a gente chama de negar a ação, né? Então ele acaba minimizando o problema. Não é tanto assim, é a minha mãe que aumenta, a minha esposa que aumenta, meu pai que aumenta, né? Eu tenho controle, eu vou parar, e as coisas vão se agravando, né? E é muito difícil convencer o alcoolista ou o dependente de droga, seja ela qual for, de maconha, de cocaína, porque não existe uma droga pesada e uma droga leve. A pior droga que existe é aquela que a pessoa está usando. Seja ela o álcool, seja ela o tabaco, seja ela a cocaína, independente disso, né? A gente tem um estereótipo de que a pessoa que usa crack é mais difícil. O crack é a pior droga que tem, e não é assim que funciona. Né? Você vai falar com a família de alcoólatra, ela está apavorada, como o sintoma é o mesmo, a dificuldade é a mesma. O fato é que a pessoa, quando está doente, ela não consegue, ela não tem recurso próprio para parar de usar a droga. Ela perdeu o senso crítico, né? O álcool, a droga, ela atinge a parte frontal do cérebro, essa parte da frente aqui, e aí ali é que está o sistema que controla a crítica, né? Então você vai perceber que uma pessoa, num estado natural, mesmo que não seja dependente, quando ela abusa um pouquinho, que ela vai perdendo o controle, vai se embriagando, ela acaba perdendo a crítica. Ela começa a falar de uma forma inadequada, então aqueles princípios éticos, morais, ela já vai perdendo. E, o problema só vai se agravando, né? Então é muito comum uma pessoa que bebe, ela tem a sensação, a gente chama de falso poder, de que sobre o efeito da droga ela dirige melhor, ela tem condições de dirigir. É muito difícil você tirar a chave de um carro de uma pessoa que bebe, porque ela se acha menor e ela quer provar para você e para ela mesma que ela consegue. Por isso que às vezes acontece um milagre, né? A pessoa chega tão embriagada em casa que às vezes ela não consegue nem descer do carro, ela não lembra como ela chegou, mas você olha no carro, não tem, né? Parece que tem uma legião de anjos ali que vai protegendo essa pessoa, né? A gente costuma dizer que cada dependente tem lá a sua proteção divina, porque ele perde totalmente o controle, ele entra num estado alterado de consciência e aí ele começa a se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. E é muito comum, né? No local que eu trabalho, tem umas épocas assim que a gente tem várias pessoas, existe nesse lugar, eu chamo do golpe do Uber, né? Teve uns pais que caíram nesse golpe do Uber. Então o filho está lá, está difícil de arrumar emprego e tal, e daí a família que tem um recurso aluga um carro, ele vai trabalhar de Uber. E aí é difícil, porque daí ele vai ter acesso ao dinheiro e acaba bebendo, usando droga. E assim como a gente percebe, motorista de ônibus e pessoas que não... Sabe, tem profissões que é difícil. É difícil. E aí fica
mais o desafio aumenta, né? Quando a pessoa tem essa condição. E tem os desafios também da família, porque não é fácil. Não é fácil você aceitar que um membro da sua família está doente e é difícil convencer ele disso, que ele precisa de uma ajuda profissional, que ele precisa buscar um atendimento de um psicólogo, de um psiquiatra, né? E aí a abordagem que é mais utilizada é a abordagem de internação, internar ele numa clínica, numa comunidade terapêutica. E aí fica mais difícil ainda. Porque esse tratamento ele é longo. Ele vai ficar lá por um período aí, em média, de 6 a 9 meses, afastado da família. Ele vai ter uma visita por mês. E aí começam as dificuldades. Então, é difícil ele parar de usar o álcool ou a droga. É difícil ele aceitar que tem problema com isso, mas também é difícil colocar ele lá na clínica. E daí, como que faz? Olha o tamanho do desafio. Não é fácil, né? E dentro dessa lei, né, eu fiz uma live falando dessa lei nova, a lei 11.343, como é a diretriz da lei, e isso a gente já sabe há bastante tempo, mas agora está na lei e vai ter que ser cumprida de alguma forma. O ideal é que o processo de internação numa clínica, numa comunidade terapêutica, seja o último recurso. E às vezes é o mais utilizado. Então, antes do processo de internação, deveria se tentar o tratamento ambulatorial. Ele tentar lá num psicólogo, um profissional especializado na dependência química. E nesse processo, a gente tem uma grande probabilidade, possibilidade de que ele consiga parar de usar droga. Né? E no caso de não conseguir isso, qual que é o próximo passo? Se ele não consegue se manter sem usar o álcool e a droga no tratamento ambulatorial, que ele vai lá uma vez por semana, 1 hora, 50 minutos, 1 hora e meia por semana, é só isso que ele tem que fazer. E lá, esse profissional habilitado para trabalhar com a dependência química vai trazer para ele uma forma, uma diretriz, vai entender qual que são as dificuldades, o que leva ele ao uso, o que leva ele ao abuso do álcool e da droga. E esse trabalho é feito também com a família dentro do processo, né? Por isso que precisa ter um tratamento ambulatorial estruturado para ter um melhor resultado. Porque a família também tem que entender que processo que ele está, aonde que vai terminar, o que a gente espera disso tudo. A gente vai ter um plano terapêutico para esse sujeito com a dificuldade e o recurso que ele tem. Se, por acaso, não der certo, o próximo passo é a internação voluntária. A internação voluntária, ela só pode ser feita na comunidade terapêutica, que é o acolhimento terapêutico, mudou, né, a nomenclatura. Ela só pode acolher com a vontade desse sujeito, né? E aí tem o tratamento voluntário, que ele só pode ser feito, segundo essa lei de 2020, a 11.343, em um hospital. E isso tudo vai ser direcionado ao SUS. Então, o Estado, o governo vai elaborar tudo isso. Eu fiz uma live só falando dessa lei. Então, tem o acolhimento voluntário, que é na comunidade terapêutica, que ele precisa ter a vontade, vai ter que assinar lá um termo. Tem a internação voluntária, que é no hospital, e a internação involuntária também tem que ser no hospital. Aí a família vai ter que
ter ajuda lá do médico, ter o laudo do médico, tem que mandar para o Ministério Público. Né? Mas a grande vantagem dessa lei é que o tratamento agora vai ser custeado pelo Estado. Então tem o tratamento ambulatorial, que é esse que eu faço, que eu ofereço, o acolhimento voluntário, que é na comunidade terapêutica, o tratamento voluntário, que é no hospital, e o tratamento involuntário, que está dentro dessa lei. Né? Então, a gente tem aí um processo, cada processo tem um protocolo. Então, o protocolo ideal seria que a porta de entrada fosse o tratamento ambulatorial. Porque aí a gente vai ajudar a construir o próximo passo. Então, por exemplo, se ele não quer ser internado, nesse tratamento ambulatorial nós vamos criar condições para ele aceitar a internação, se por acaso não tiver sucesso. Alguns casos não vão ter sucesso, mas a maioria tem. Por quê? Porque ele não quer ser internado, ele não quer ficar longe da família, ele não quer ficar um período maior lá. Então é um desafio, mas nós temos que começar a quebrar esse desafio, a criar condições, a criar uma estratégia lá no laboratório, no ambulatorial, que é no consultório de um psicólogo que seja especialista na dependência química, que já tenha uma bagagem, uma estrutura. Porque junto com a família, se ele não quer, junto com a família a gente vai criar uma estratégia. Porque a gente tem que ter o profissional lá no consultório, eu estou lá, eu atendo ele, a gente marca um horário e dentro do meu processo, do meu protocolo, esse tratamento ele vai durar 9 meses, para ele e para a família. Os primeiros atendimentos eu costumo fazer com a família. Para quê? Para a gente ver, estudar o caso, ver qual que é a dificuldade, montar uma estratégia para levar ele a ter... Eu preciso ter acesso ao paciente para poder iniciar o processo. E isso tudo de uma forma menos agressiva possível, mais humanizada possível, voluntariamente. Porque se ele não tem o desejo de buscar um tratamento, nós temos condições de criar esse desejo. Para tudo tem um jeito. A gente vai montar uma estratégia. Né? Então, tem lá, eu fiz outras lives que estão aqui nesse canal, você vai perceber que lá a gente montou 3 cenários do dependente e da família. Então, o cenário 1 é aquele dependente do álcool ou da droga, que ele não consegue parar de usar droga, mas ele tem um desejo pequeno, mas tem o desejo de parar, só que ele não consegue. Esse é o cenário 1 do dependente. O cenário 2 é aquele que ele consegue parar até de usar droga por um tempo, fica 1 mês, 15 dias, 1 semana, 45 dias, e daí ele retoma ao uso. Daí ele fica mais um tempo e para, mas ele não consegue cessar o uso. Esse é o cenário 2. E tem o cenário 3, que é aquele que já está há um tempo sem usar a droga, às vezes 6 meses, 1 ano, mas ele não consegue dar continuidade na vida. Ele está lá meio deprimido, sem ânimo, sem vontade, sem perspectiva, só vê dificuldade, ele não consegue dar continuidade nos estudos. Então, nesses 3 cenários, todas as pessoas que chegam, elas vão estar em um desses 3 cenários. Ou ela está usando, ou ela usa e para, ou ela está sem usar, mas não consegue dar andamento. É onde que eu tenho o meu melhor resultado nesses 3 cenários. Seja ela qual droga for. E aí, dentro desses 3 cenários, tem as comorbidades, que é as dificuldades que vêm ou por conta do uso, a gente não sabe, ou é primária, é antes do uso.
que são as comorbidades que a gente chama, são outras doenças mentais associadas, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, a síndrome do pânico, o borderline, a esquizofrenia, e aí vai. Tem várias outras síndromes que podem ou não ser causadas pelo uso. E quando a pessoa está no uso, é difícil a gente identificar qual que é o sintoma, porque são muito parecidos. Então, por isso que precisa ser um profissional especializado nessa área. E como que eu observei e que eu montei esse tratamento estruturado de 9 meses? Com a experiência de 20 anos trabalhando com a dependência química nessa abordagem mais usada, que é o processo de internação. E eu continuo ainda trabalhando, por enquanto o meu chefe não me mandar embora. Por quê? Porque uma das coisas que sempre me preocupou, que eu nunca aceitei, foi o resultado. Lá dentro da clínica, a pessoa está lá, a gente tem um local estruturado, controlado, a gente consegue controlar, nós não temos controle do sujeito, da pessoa, mas nós temos controle do ambiente. Se nós conseguimos controlar o ambiente, nós controlamos também o sujeito. Então lá é um lugar onde a droga não está posta, as dificuldades são menores. Não é que não tenha dificuldade, tem dificuldade, tanto que o resultado está aí. E a gente tem um resultado, assim, em média, onde eu trabalho a gente tem um resultado um pouco maior, mas a média do resultado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é de 20%. Quer dizer, de cada 10, 2 consegue ficar sem usar droga por um período de 2 anos. Tem 8 que não conseguem. E esse resultado sempre me incomodou. E daí eu montei esse tratamento e comecei. Faz 4 anos que eu estou testando esse método. E eu tenho um resultado melhor no consultório, no ambulatório, melhor do que na clínica. No consultório, ele ultrapassa 50%. Eu já tive médias durante o ano que chegou a 70%. Quer dizer, de cada 10, eu conseguia 7 que parava de usar. Depois de uma recaída, de uma volta ao uso, de um deslize e tal. Por quê? Assim, o caso mais desafiador que eu tenho, tem um paciente que está lá, eu acho que mais de 1 ano, eu não vou expor ele aqui, mas assim, o quadro de compulsão e de comorbidade. Então, ele tem lá a dependência do álcool, ele entrou sem internação, ele nunca foi internado. Dependente do álcool e do jogo, da maquininha. Chegou lá, nossa, com a vida... E agora, né, com 1 ano que ele está lá, com 3 meses ele tinha parado de beber. Mas o jogo estava mais difícil. Com 6 meses ele tinha parado de beber e de jogar. Isso é muita coisa para quem faz isso todo dia compulsivamente. Mas com toda essa estrutura, a família, a esposa, os filhos, incentivando, tomando remédio, indo no psiquiatra, toda uma equipe multidisciplinar. E o acompanhamento, trabalhando dificuldade a dificuldade. E como que eu sei isso? Porque a gente monta lá um caminho, um gráfico. Quantas vezes usou, quantas vezes jogou, e daí a gente vai percebendo que vai caindo o gráfico, até chegar a 0. Eu costumo dizer que é como um carro, uma moto a 100 por hora. Você não para uma moto a 100 por hora freando, puxando o freio de mão ou freando o freio da frente. Você tem que diminuir a velocidade para parar. Uma hora vai parar. Dentro desse quadro, os primeiros 3 meses a gente consegue isso.
E por que o resultado é maior? Porque a gente consegue aqui nesse lugar onde vai ter dificuldades todo dia. Todo dia ele tem dificuldade. Então a gente vai quebrando, a cada objeção a gente vai quebrando a dificuldade, tendo um entendimento maior, junto na dificuldade. Por isso que eu digo, a gente treina o soldado na guerra. Outra analogia que eu uso é do marinheiro. Mar calmo não produz bom marinheiro. Eu percebi que lá dentro da clínica, ele até fica bem, mas depois quando ele sai, porque lá o mar está calmo. O marinheiro, ele é forjado na tempestade, no momento difícil. A gente tem que ir lá e testar, ir para ver no dia a dia, com o recurso que aquela pessoa tem, com a dificuldade que ela tem, onde ela mora, com a família que ela tem, com o trabalho que ela tem. E daí a gente tem um resultado mais favorável. Mas o desafio não é diferente. Não tem mais fácil, não tem jogo fácil, não tem guerra fácil de lutar, não tem tempestade fácil da gente superar. Agora nós temos que estar atento e sabendo o que a gente está fazendo, passo a passo, tem que ter um acompanhamento. O diferencial é que esse terapeuta que tem que está tratando ele no consultório, no ambulatório, ele vai ter acesso via internet, via celular, 24 horas. Ele tem uma dificuldade, ele pode ligar, mandar uma mensagem, se a pessoa não pode, responde depois, mas a pessoa está junto com ele. Ele não precisa contar de novo toda a sua história. A pessoa já sabe a dificuldade que ele está vivendo naquela semana, naquele dia, porque o contato é recíproco. E aí a gente vai entendendo melhor, criando uma estratégia junto com a equipe, né? Tem eu lá que coordeno essa equipe e tem mais 2 terapeutas, porque a demanda começou a aumentar e eu não dou conta sozinho. Eu consigo trabalhar 10, 12 horas por dia. Mas chegou uma hora que a minha agenda tinha 12 pacientes, e aí eu não conseguia nem almoçar. Eu treinei uma equipe e agora eles estão lá, me ajudando. Toda semana a gente faz uma reunião e trabalha com a família, e aí eu estou dividindo essa minha experiência. Agora, o desafio é o mesmo. E eu sei que é um desafio, porque isso faz parte do meu dia a dia. Se você está vivendo esse desafio, essa dificuldade, eu posso ajudar você. Vamos lá, a gente senta, conversa, vamos explicar. Né? Tem o cenário do dependente. E aí tem o cenário da família também. Então a gente vai tentar alinhar o cenário do dependente e o cenário da família. Na clínica, no tratamento dentro da comunidade terapêutica, eu não me preocupo com o cenário da família, porque eu tenho acesso ao paciente direto. Aqui não, aqui eu vou ter que trabalhar, criar um vínculo, fortalecer esse vínculo e cada vez ter mais acesso. Então, o primeiro cenário da família. Então, trabalhamos os 3 cenários do dependente. Agora, temos também 3 cenários para a família. No cenário 1, é aquele cenário lá da primeira internação, segunda internação, que a família ainda está toda unida, todo mundo acreditando, todo mundo botando fé, todo mundo lá junto. Esse é o melhor cenário possível imaginar. O segundo cenário é aquele, é uma prorrogação do primeiro cenário. Então a pessoa já fez uma internação, 2, 3, a família já não acredita mais, já tentou, e daí vai ter 1 ou 2 membros da família. A mãe, a avó, às vezes a esposa, um filho, e na maioria das vezes, nesse segundo cenário, é só a mãe mesmo. E daí a gente tem que ajudar essa pessoa. Imagina, nesse segundo cenário, essa mãe está sobrecarregada, esse pai está sobrecarregado, e daí a gente tem que trabalhar essas questões para poder ajudar, porque sozinho ninguém consegue. Às vezes a gente tem que cuidar mais da mãe do que, dependendo dos casos, às vezes é isso que a gente tem que fazer. Na clínica a gente não tem essa condição. Por isso que a gente não olha para esse cenário.
Essa habilidade eu vi depois que eu comecei a fazer esse trabalho. Mas o meu TCC, a minha conclusão de curso já é. Quem adquiriu o meu livro e quem não adquiriu tem a oportunidade, que chama... Pega ali para mim, por favor. Por que falar com seus filhos sobre drogas? Eu falo disso. Então, aqui tem uma ideia do programa, como tratar a dependência química, com a terapia familiar, com processo e tal. Para a gente não apostar só, porque assim, eu não sou contra, até porque estou dizendo aqui que eu trabalho com isso e aprendi muita coisa lá e continuo aprendendo todo dia, senão eu não estava fazendo isso, se não fosse nessa condição. É que, com o tempo, a gente vai percebendo algumas coisas. Por quê? Porque, como eu me preocupava com o resultado, eu queria saber por que acontecia essa recaída e por que ela acontecia nos primeiros 6 meses. E daí a gente começou a ter um olhar melhor para a família. E aí eu comecei a colocar em prática o meu projeto que eu já comecei a montar lá no meu curso mesmo de psicologia. E hoje, depois de testado durante 4 anos, eu estou aqui trazendo essa possibilidade que é nova. Muitas pessoas não sabem. E agora eu comecei a divulgar esse trabalho, vou trazer os resultados. Porque uma coisa é eu falando, outra coisa é a pessoa que viveu lá o processo falando para você. E logo, logo isso vai começar a acontecer. Então tem o primeiro cenário, que é todo mundo lá e tal. O segundo cenário, que daí já passou por dificuldades e tal, que tem um membro só. E o terceiro cenário, que é uma continuação, que é que a família daí já não acredita mais. Tem muitos que estão lá na Cracolândia, já foi para a rua, e às vezes a família não consegue, daí a gente tem que criar uma estratégia para trazer esse vínculo para dar mais trabalho. Então, a cada cenário identificado, a gente tem um plano. E daí a gente vai ajustando individualmente para cada sujeito. Dentro da clínica não tem essa necessidade. A gente trabalha lá algumas questões com a família e lá dentro do tratamento tem um tratamento de grupo e tal, e fica menos individualizado a situação de cada um lá. Porque a dificuldade vai ser mostrada, representada aqui fora. O desafio começa depois que sai da clínica ou da comunidade terapêutica. Aí começa o desafio. Aí começa o jogo. Aí é dado o primeiro tiro da guerra. E daí começam os primeiros ventos lá das tempestades que vão vir. Porque não é porque ele ficou lá 6 meses, 9 meses na clínica que não vai ter problema aqui fora. Porque a sociedade não vai mudar. O traficante continua vendendo droga, o tiozinho lá do bar tá lá vendendo cachaça e a vida segue. E sempre foi assim e vai continuar sempre. Então é um desafio. Um desafio não só para você, é um desafio para o Carlos Kujat também, que é especialista em dependência química, porque eu tenho a minha família e tenho meus filhos. Ela falou filhos, com ela eu tenho um só, mas eu tenho... Não, brincadeira. Mas assim, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho a minha galera, eu tenho a mesma dificuldade que você, que é aquele desafio, o santo de casa não faz milagre. Eu tenho os membros da minha família que precisam da ajuda de um profissional, mas eu falo com eles, é a mesma coisa quando você fala com o seu. Porque santo de casa não faz milagre. Casa de ferreiro, espeto de palha. Não é diferente. Entende? E se você está aqui me assistindo, compartilha lá o nosso canal, dá um joinha, tem um monte de gente que deu boa noite aqui, ó. Que bom, ó, a tia Zélia está aqui hoje, ó. Ontem ela não estava, eu falei dela aqui ontem. Mas tá. Que legal. Tem pessoal de Curitiba, de São Bernardo, de São Caetano,
da Zona Leste de Mauá. Que bom. Muito obrigado por estar aqui comigo. Então, o desafio é esse. Né? A gente tem que entrar no jogo sabendo que o adversário é forte e é cruel. Nós temos que entrar no jogo sabendo que vamos ter dificuldade, que leva um tempo. Mas, assim, a gente está acostumado, né? Eu falei ontem na live das coisas assim, rápidas, e não existe isso no tratamento da dependência química da doença mental. Porque não tem cura, tem controle. E aí precisa de um tempo. Então a gente quer chegar e... Não, a criança primeiro tem que aprender a gatinhar, para depois ficar de pé, para depois aprender a andar, se equilibrar, para depois correr. Então não dá para a gente pular essas etapas. Porque se a gente quiser que a criança corra, ela vai correr, mas ela vai cair. E daí, como ela não aprendeu a gatinhar, ela vai ter dificuldade de levantar. Porque uma criança, quando está aprendendo a andar, ela não quer caminhar, ela quer correr. Porque é mais fácil se equilibrar, né? Para andar de bicicleta é mais fácil você andar rápido do que andar devagar. Se andar devagar, precisa de um equilíbrio maior. Então, a gente não tem a paciência. Então, a gente tem que primeiro explicar para a família como que é o processo, as regras do jogo. Por isso que, às vezes, em vez de fazer o tratamento ambulatorial, seguir todo o protocolo, depois internação voluntária, involuntária, tentar... Vai lá direto para a internação involuntária. Que agora vai ficar difícil de internar involuntariamente. Porque essas clínicas involuntárias aí, eu não sei o que eles vão fazer. Eles vão ter que começar a fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Alguns até estão pedindo para mim ensinar esse método, mas eu ainda estou meio resistente a isso. Mas já comecei a pensar na possibilidade de fazer um trabalho. Mas ainda eu acho que ainda é cedo. Tem que amadurecer mais ainda essa questão. Tem muita coisa ainda para a gente ajustar, elaborar. Porque esse manejo do tratamento dentro do ambulatório, nesses 3 cenários, você vê o tamanho do desafio. Tem que ter um recurso, tem que ter uma experiência, tem que ter um treinamento contínuo com essa equipe, porque é difícil. A maioria das pessoas que estão me assistindo aqui, eles participam de grupos. São poucas pessoas que estão aqui que não participam de grupo de apoio. E eles sabem muito bem do desafio que é você falar lá com a família, você trazer consciência para essa família. Não, mas se eu fizer isso, o que vão pensar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai deixar de dizer. E a gente tem que focar no resultado. O foco tem que ser no resultado e entender qual que é o processo, passo a passo. Entender que a gente vai evoluindo, vai evoluindo. Você planta uma semente lá, ela tem um tempo para brotar, tem que cuidar, tem que limpar, tem que dar água, daqui a pouco ela vai brotar e depois de um tempo ela vai dar flor, para depois dar fruto. Mas a gente quer comer o fruto maduro e não é assim que funciona. Então tem que ter esse tempo para ir amadurecendo. Você vai... Por isso que a gente desiste do processo. Eu estava falando ontem, mas eu não cheguei a explicar, usar esse exemplo, que, por exemplo, uma pessoa que começa a fazer uma dieta para emagrecer, por exemplo, e nós temos uma população que está acima do peso. Isso não é aqui, em São Bernardo, é no Brasil e no mundo. Então a gente começa uma dieta, aquela pessoa que tem essa coisa da coisa acelerada, no outro dia ela sobe na balança. Tem uns que começam, antes de começar a dieta, já compra a balança. Ela faz a dieta durante um dia, 2, sobe na balança. Às vezes até aumenta o peso. E às vezes não muda.
Ou muda lá 3 gramas, 10 gramas. E daí vai um tempo, uma semana, 15 dias, um mês, dependendo da dieta, para ter o resultado, para baixar lá 500 gramas. Mas eu tenho que ter continuidade. Lá com 3 meses, 4 meses, eu vou chegar nos 2 quilos, 3 quilos. Então, essas dietas que promete, você sabe, você já tentou. Eu já vi cada coisa. Tem uma injeção que eles fazem, em Ribeirão Preto, se não me engano, que eles prometem que fazendo a injeção a pessoa para de beber, para de usar droga, resolve todos os problemas. E daí eles fazem uma injeção lá na pessoa e dizem para ela, se você beber ou se você usar droga, você vai morrer. E eu recebi vários pacientes. Um deles me contou a história. Aí ele foi lá, fez a injeção, se não me engano era 3, tinha que fazer um negócio assim. E é cara a injeção. Se não me engano era 3, 4 mil reais cada injeção. E aí ele fez a injeção, a primeira não bebeu, aí tinha que fazer a segunda. Daí foi lá e fez a segunda. Reforçaram. Igual, se você beber, você pode passar mal e morrer. E aí ele estava vivendo uma situação que um filho dele estava nascendo, a mulher dele estava grávida e tal, e a mulher dele foi para ganhar o filho. E daí ele tinha uma situação lá que ele ficou nervoso e tal, e deu aquela compulsão, e ele desceu e na frente do hospital tinha um bar. E a ansiedade dele era tão grande que ele chegou lá e pediu uma cachaça. Estava com medo de morrer, lembrou daquilo o tempo todo, mas aquela sensação que ele tinha era tão forte que ele resolveu correr o risco. Chutou o balde e tomou a cachaça. E ficou esperando para ver o que ia acontecer. E ele tomou a cachaça, não deu nada. Daí ele tomou outra cachaça, não deu nada, não morreu, não baixou pressão, nada. E daí quando ele tomou a terceira cachaça, já estava adormecido, e daí ele não lembra mais. Mas tentou. Deu certo por um período. Mas não teve um trabalho de conscientização, de acompanhamento, de estar junto. E nos grupos a gente aprende, sozinho é muito difícil. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, é bom que você vá acompanhado. E não é qualquer companhia que vai te levar longe. Você tem que pedir ajuda para quem tem recurso, condições de ajudar você. Então, esse trabalho, o profissional, a equipe que vai fazer esse trabalho, ele está intimamente ligado ao resultado. Se a equipe não tem qualificação, não fez treinamento, não sabe com a forma de manejo, como lidar com cada paciente, entender qual o cenário que ele está, qual a dificuldade que ele tem. Por isso que precisa de um tempo para entender esse sujeito de uma forma adequada, eu preciso, no mínimo, de 9 meses. Com a família junto, porque é para lá que ele volta. Tá. E qual a garantia que eu dou para você? É que no final do processo, essa pessoa não está mais bebendo e usando droga. Pode acontecer uma volta ao uso, uma recaída? Pode. Mas qual que é a diferença? Então, se pode acontecer da clínica, a diferença é que ele vai estar nesse ambiente onde está exposto, onde ele vai, se ele criar recurso aqui fora, onde a droga, a dificuldade dele está presente, e ele vencer a dificuldade, vai ser mais difícil ele voltar para aquele nível que ele estava. Acontece? Acontece. Só que daí eu tenho tudo mapeado, ele já tem um acompanhamento de 9 meses com aquela pessoa, nós vamos ver lá o que aconteceu, vamos ver lá os protocolos, gráficos,
se o motivo é novo, é diferente, e nós vamos trabalhar aquela condição que levou ele ao uso. E daí ele não precisa ficar mais 9 meses. Ele vai ficar 30 dias e vai embora. Ah, mas se recair de novo? É pontual. E ele vai ganhar o quê? Qualidade de vida. E cada vez mais maturidade, cada vez ele vai ganhando mais confiança, cada vez ele vai sentindo e vai aceitando melhor. Porque para desintoxicar, você sabe, acontece aí com você. Então a pessoa vai, usa droga, fica 2 dias lá usando droga, fica 3 dias lá sem aparecer em casa usando droga. Qual que é o processo? Ele fica lá, ele volta para casa, ele dorme 2 dias, come, se alimenta e está pronto. Está pronto para ir para terapia de novo. Ah, mas então usou droga? Não. Daí a gente vamos entender, vamos ver, vamos analisar o que houve, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, resolver o problema que é colocado lá na hora. É desafiador? Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que eu estou aqui, porque eu gosto de desafio, senão eu ia trabalhar com lavagem de carro, por exemplo. Que daí é só passar sabão em água, esfregar, secar, passar uma... Que daí não tem problema, não tem dificuldade. Né? Mas para trabalhar com o dependente químico, com a doença mental, é desafio o tempo todo o tempo. Ah, mas não, porque não tem como medir. É diferente de uma doença biológica. Você vai lá, faz um exame de sangue, um raio-x, um raio-x com imagem. É fácil, você identifica, vai lá, trata aquilo que precisa. Legal. Agora, a doença mental, não tem como fazer um exame de sangue e ver qual que é o nível de dependência. Quanto de bipolaridade, de síndrome do pânico você tem. Não, a gente tem que acompanhar o sintoma e acompanhando o sujeito lá. Mas como que é tratado? Você fica na frente de um psiquiatra, 15 minutos, ele te dá uma receita e você vai embora. E depois você volta. Por isso que não é só o remédio, mas também a terapia estruturada para esse sujeito com essa dificuldade. É individualizado. O tratamento para dependência química tem que ser singular. E na clínica a gente não tem essa condição de fazer dessa forma. Por conta do tempo, do ambiente, do preço. Porque o profissional adequado, que estudou, qualificado, que é o psiquiatra e o psicólogo que tem que fazer esse tratamento, ele não participa nem 10% do tratamento que é feito na clínica. O tratamento que é feito na clínica é feito pelos terapeutas que estão lá. Eu trabalho num lugar onde eu vou uma vez por semana. E aí é desafio, aí tem que se virar uns 30. O psiquiatra vai uma vez no mês. Então, em 9 meses de tratamento, ele tem 9 atendimentos, 10 atendimentos comigo. De 30 a 40 minutos. Com o psiquiatra, não chega a 1 hora em 9 meses. E assim mesmo, a gente tem resultado. Agora, imagina se é ali, específico, singular, para aquele sujeito, para aquela dificuldade. A gente vai estar acompanhando, vai estar medindo, tem acesso à internet, ao celular. E eu fiz essa experiência até online. Eu tive resultados online. E aí foi um desafio para mim. Porque é um desafio até hoje, fazer live. Eu gosto de estar com pessoas, falar em público, palestra, olhar no olho da pessoa, responder pergunta, perguntar, interagir. E nessa experiência que eu estou vivendo agora, é um desafio para mim, fazer uma live todo dia. Só que eu sei o resultado que isso vai dar. Eu não tenho medo de trabalho. Eu sei que eu vou plantar, eu vou gatinhar, eu vou ficar de pé, mas eu sei que eu vou correr.
Eu sei encarar desafio, a minha vida inteira foi assim. Esse é mais um. Só que agora eu estou mais preparado. Eu acredito no resultado do trabalho. Eu vou estar aí junto com você. Eu e você e o dependente. Saúde mental extrema, a família e essa pessoa. Ele só precisa querer um pouquinho. Não precisa querer tudo e nem muito. Até porque eu não acredito em tudo e nem no muito. Né? Porque não, se tiver fácil demais, eu desconfio. Porque é desafio o tempo todo. O tempo todo eles são desafiador, eles querem saber, e eles querem entender, e eles vão questionar, e nós sabemos disso porque nós fizemos isso o dia todo, há 20 anos. Eu sei como que é, desafiador. Mas eu quero que ele consiga. Porque ele conseguindo, o outro vai conseguir, o outro vai conseguir, e assim por diante. Esse o resultado que a gente tem. A gente quer ampliar isso, a gente quer somar, a gente quer compartilhar esse resultado. E é esse o papel que eu venho fazer aqui, falar disso. Ontem a gente falou na live de zona de conforto. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. A zona de conforto é esse lugar infértil, o mais fácil, o morninho. A zona de conforto é um endereço onde mora a autossabotagem. A autossabotagem é casada com a procrastinação. E daí a gente vai se sabotando, procrastinando. Ah, hoje não, amanhã não, eu não sei, tal, estou pensando. E aí a gente vai desistindo da dieta, desistindo de fazer aquilo que é bom. Por quê? Porque é desafiante. O nosso cérebro foi treinado para as coisas fáceis, ele sempre vai querer facilitar. O nosso cérebro, segundo o Freud e o Lacan, é um sistema econômico, ele trabalha com economia, ele guarda energia, ele não gosta de coisa desafiadora, não. Por isso que a gente olha para a dificuldade. Ah, é muito difícil, melhor. Ah, não sei, acho que é melhor internar, é quase o mesmo preço e tal, pelo menos lá a gente vai uma vez por mês e depois vai que nessa vez dá certo. E daí a gente vai repetindo. Aí uma internação, duas internação. Eu tô dizendo que tem uma coisa nova. O próprio programa fala, se você fizer do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Então, tem um negócio diferente. Que eu estou dizendo que dá resultado. Que você pode experimentar. A agenda está aberta, a gente tem. E vamos conversar, vamos lá, vamos explicar. Eu vou fazer um dia, a semana que vem eu vou elaborar melhor, só para responder dúvidas, questionamentos das pessoas. E também vou trazer as pessoas para falar que estão no processo, que estão... alguns querem, outros têm vergonha, outros têm medo, outros têm aquela questão do grupo, do anonimato e tal, mas isso aí com o tempo a gente vai trabalhando melhor. Pode ser por áudio, pode ser por vídeo. Certo, meus amigos? Então amanhã, né? Se você gostou do tema, divulga aí para os seus amigos. Vamos entrar nesse desafio juntos. Né? A gente tem esse canal aqui no Facebook, Saúde Mental Extrema. Lá no Instagram a gente está com dificuldade de subir o vídeo, mas nós estamos fazendo um curso aqui para melhorar isso. E tem algumas lives que já estão no YouTube, também com esse mesmo nome, Saúde Mental Extrema, que é o nome lá da clínica do nosso CNPJ, e a gente está muito contente com o resultado. Se você quiser o livro, pode passar no consultório, pode pedir também por aqui, muito bom, a gente tá vendendo bem. Esse livro é para ajudar o projeto Famílias em Ação, mas é muito legal, você vai gostar. Então, até amanhã, às 20h45. Um forte abraço e se cuide.